Será que o Papa Francisco é um herege? Isso é o que pensa um grupo de teólogos, incluindo até religiosos e padres, que assinaram uma carta pública para acusar o Papa Francisco de heresia e solicitam uma tomada de postura, uma tomada de decisão por parte dos bispos e até da organização da igreja para ter uma resposta um pouco mais firme sobre estas supostas heresias do Papa Francisco. Eu peguei essa carta, ela está em inglês, ainda não foi traduzida para o português até o momento da gravação desse vídeo. Inclusive, eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você tenha curiosidade de ver por você mesmo. São 20 páginas de PDF. Mas eu selecionei os 5 pontos mais críticos dessa carta para analisar se esses teólogos têm minimamente razão ou se faz sentido as dúvidas que eles levantam sobre aquilo que o Papa Francisco prega, incluindo até documentos que o Papa publicou. Então dá uma olhada, porque eu vou destrinchar cada um destes pontos e mostrar aquilo que realmente o Papa Francisco tem pregado. Essa notícia tem repercutido e muita gente está debatendo se realmente o Papa é herege, se faz algum sentido as questões que foram levantadas nessa carta. Ela foi publicada e está sendo divulgada mundo afora e até o momento tem aparecido outras pessoas que querem debater sobre essa carta. Mas o que a gente percebe é que esse texto ele é muito irregular e até fraco do ponto de vista da argumentação teológica de fato. Eu separei os pontos mais importantes, eu separei 5 itens que se destacam ao longo de toda essa carta e das acusações que são feitas de forma mais objetiva, porque o que a gente percebe é que boa parte do texto não é muito objetivo, direto. Eles não dizem o que realmente incomoda. Em alguns momentos eles citam trechos de documentos do Papa, como a Alegria do Amor, e falam assim, explica isso aí pra gente melhor. Bom, se você está acusando alguém de heresia, você tem que dizer, você escreveu esse texto, você errou por causa destes pontos aqui e você precisa corrigir essa informação. Mas o que eles fazem são acusações vagas. Aquilo que não está muito vago no texto, ou que não é simplesmente uma falação, tem 5 pontos. O primeiro deles é não se posicionar fortemente contra o aborto. Eles acusam o Papa Francisco de não ser muito veemente na defesa da teologia da igreja, da doutrina de fé da igreja contra o aborto. O segundo trata-se da exortação apostólica Amoris Laetitia, ou a Alegria do Amor, que o Papa Francisco publicou, e eles acusam ali o Papa de defender as pessoas de segunda união e permitir que elas sejam aceitas na Eucaristia, que elas possam tomar comunhão mesmo estando em pecado. Eu vou responder cada um destes pontos. O terceiro seria proteger os abusadores, padres e bispos que cometeram abusos sexuais contra menores, o que é um dos maiores absurdos e maior bobagem dessa carta do meu ponto de vista. O quarto ponto seria o Papa Francisco, ele acolhe homossexuais, ele não se posiciona contra os homossexuais e entre outras bobagens que eles falam. E quinto, acusa o Papa de promover pluralismo religioso ou um relativismo religioso. Estes 5 itens se destacam mais na carta. Tem outras coisas, mas como eu falei, são muito prolixos e não vão direto ao ponto. Esse é o principal problema dessa carta. E aqui o primeiro ponto que a gente realmente precisa analisar, as bases por trás de toda essa carta, é que é uma acusação de heresia. E o que é heresia? O Catecismo da Igreja Católica, eu vou deixar o link na descrição se você não quiser comprar um, mas esse livro é coisa que católico tem que ter, tem que ler, estudar e analisar. O próprio Catecismo da Igreja Católica, ele dá uma definição sobre o que é heresia. A heresia é a negação pertinaz, ou seja, que a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo e ela está negando conscientemente algo. Depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma, dessa questão de fé. A pessoa levanta dúvidas, questões, problemas ou até detúrbios
deturpa a doutrina de fé da igreja. Isso é heresia. Essa é a definição que está no Catecismo da Igreja Católica. E tem um outro ponto que nós precisamos ter em mente. Praticamente todo tipo de heresia já foi, de certa maneira, catalogada pela teologia sistemática e a teologia dogmática da Igreja. Há especialistas justamente em estudar heresias. E não é muito comum surgirem heresias novas. As heresias têm nome, elas são muito bem definidas, principalmente aquelas que tratam da doutrina de fé, as heresias cristológicas, as heresias eclesiais. Então tem uma série de heresias, há uma categorização sobre o que é heresia e quais heresias existem e onde uma heresia que for pronunciada por alguém deve ser encaixada. Tendo isso em mente, quando nós lemos essa carta que foi publicada acusando o Papa Francisco de heresia, nós não encontramos nenhum ponto onde eles dizem o Papa Francisco é herege desta heresia. O que ele fala se encaixa neste tipo ou nesta categoria de heresia. Não existe nada nesse texto, não existe nenhum ponto da argumentação desses teólogos dizendo claramente qual heresia o Papa Francisco comete. Se não há uma definição clara, você não pode acusar alguém de heresia. Você não pode dizer que ele é herege se você não sabe definir em qual categoria de heresia ele incorre. Eu sou teólogo, essa é a minha formação acadêmica, mas eu não sou um teólogo brilhante, eu não sou alguém proeminente da academia, alguém que se destaca. Mas mesmo assim eu consigo ler esse texto e perceber as bobagens que estão por trás dele e do objetivo principal, que é minar a autoridade do Papa Francisco. Eu já gravei um outro vídeo, vou deixar o link no card aqui no alto, de pessoas que têm tramado contra o Papa Francisco, incluindo o Steve Bannon, que foi o guru de campanha do Donald Trump, que tem falado e tem tratado o Papa Francisco como inimigo. O que a gente percebe é que há grupos que querem minar as autoridades da Igreja Católica. Alguns grupos estão muito focados no Papa Francisco, como é o caso dessa carta. Outros casos estão focados nas conferências episcopais dentro dos países especificamente e também em bispos específicos, autoridades mais proeminentes, destacadas da Igreja Católica. Isso tudo com o objetivo de fazer com que as pessoas, o povo de Deus, sinta desconfiança de suas autoridades. Esse parece ser o principal objetivo por trás dessa carta de acusações de heresia contra o Papa Francisco, que nós vamos perceber que não há nenhuma heresia de fato, real. É tudo simplesmente jogar para a plateia, como se diz no popular. Eles sabem, estes teólogos e padres e religiosos e outras pessoas que estão acusando o Papa Francisco de heresia, eles sabem que muita gente que lê este texto não vai entender propriamente sobre o assunto que está sendo debatido e vão aceitar estes pontos de vista até como uma argumentação séria. Mas o que nós vamos perceber é que não tem nenhum respaldo nas atitudes do Papa Francisco. Então eu vou começar com o mais básico das acusações, que é uma bobagem muito grande, que é o Papa Francisco não se posiciona fortemente contra o aborto. Está na página 14 dessa carta e eu vou ler um pequeno trecho dela que vai mostrar pra gente o quanto é bobo o argumento que eles trazem. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e o texto diz assim nesse trecho: o Papa Francisco ele falhou em não apresentar uma palavra de suporte à campanha popular de preservar um país católico contra o aborto e a homossexualidade. Eles usam de exemplo a Irlanda, que fez um referendo para introduzir o aborto no país em maio de 2018, em maio do ano passado. Só esse parágrafo aqui, ele já tem tantos erros que só isso aqui já mostraria o quanto essa carta é mal intencionada. Ela não tem um propósito real de acusar o Papa de heresia. Primeiro, que não se posicionar fortemente sobre um assunto, o que é
posicionar-se fortemente contra alguma coisa. Porque se o Papa se posicionar, o quanto essas pessoas vão considerar esse posicionamento foi forte o suficiente? Esse posicionamento respondeu àquilo que nossa expectativa tinha sobre a maneira como o Papa deveria ter falado? Então tem esse fator subjetivo. Então não se posicionar fortemente sobre um assunto não é nenhuma heresia. É claro que eles apontam outras questões e outros pontos aqui, mas eu já vou descartar isso logo de cara aqui citando um texto do próprio Papa Francisco. E aí ele continua, e aí tem um outro problema, para mim um dos mais graves. O Papa não fez uma campanha para proteger ou preservar países católicos contra o aborto. Bom, qual país católico? Nós não temos nenhum Estado teocrático cristão ou Estado teocrático católico no mundo. A Irlanda não é um país teocrático católico. Lá eles vivem a laicidade, é um Estado democrático onde todas as religiões têm seu espaço, não é um Estado católico. Eu morei por um tempo na Irlanda, passei 2 meses na Irlanda, e realmente é um país massivamente católico, muito parecido com o que é o Brasil. Muita gente se diz, declara-se católica, mas não é católico de fato, é católico de IBGE, como se diz, não frequentam a igreja constantemente. E talvez a culpa desse referendo ter aprovado o aborto no país, na Irlanda, em maio de 2018, e referendo significa que a população votou, quem falhou verdadeiramente foram os bispos, os padres, os religiosos, os católicos mais engajados naquele país que não conseguiram convencer os seus irmãos patriotas a votarem contra o aborto. Então essa culpa não pode ser do Papa Francisco. Mesmo assim, eu quero ressaltar aqui um texto do Papa Francisco contra o aborto. Num discurso que ele fez em abril de 2014, ele cita da seguinte forma esse trecho: quem é cristão tem sempre o dever deste testemunho evangélico, salvaguardar a vida com coragem e amor em todas as suas fases. Veja, a responsabilidade de se posicionar contra o aborto e proteger a vida em todas as suas fases é de todo cristão. Quem é cristão tem sempre o dever deste testemunho evangélico. Essa não é uma atribuição do Papa Francisco, é uma atribuição de todos, incluindo o Papa Francisco. E o texto ainda continua: encorajo-vos a fazê-lo sempre com estilo de vizinhança, de proximidade, que cada mulher se sinta considerada como pessoa ouvida, acolhida e acompanhada. Esse trecho aqui então mostra que é uma responsabilidade pastoral. O Papa Francisco, ele sabe qual é a postura, a teologia de fé da Igreja contra o aborto, a defesa de vida que nós devemos fazer contra o aborto, mas essa é uma responsabilidade dos cristãos. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu apresento toda essa teologia, por que a Igreja Católica é contra o aborto, citando inclusive documentos. O Papa Francisco, ele tem tido talvez uma postura que muitos teólogos achem estranho. Ele não fica reforçando a questão teológica da igreja contra o aborto. Ele reforça muito mais a postura científica e acadêmica que nós podemos trazer para o debate contra o aborto. E não ficar usando apenas a argumentação religiosa. Ele já publicou até várias vezes, já respondeu isso inclusive em entrevistas. Não é para a gente ficar falando apenas do ponto religioso. Nós temos que mostrar que a ciência, a sociedade como um todo pode e deve se posicionar contra o aborto, porque existem argumentos fora do âmbito religioso, fora das nossas convicções católicas. Isso talvez seja um ponto que estas pessoas que escreveram esta carta não entendem. O Papa Francisco está falando de diálogo. Dá uma olhada nesse meu vídeo sobre o aborto, o link está na descrição, vai te esclarecer um pouco mais qual é a posição da igreja, por que ela se posiciona contra o aborto. O segundo ponto é
sobre a Amoris Laetitia. Esse aqui é bem controverso, muita gente não leu esse documento de fato e as pessoas que leram não o entenderam. É uma exortação apostólica, vale a pena, se você é católico, adquira, leia, mas tem o link para você ler de graça no site do Vaticano, vou colocar aqui embaixo na descrição. E ele é sobre o amor na família. E esta carta destes acusadores do Papa Francisco de heresia destaca alguns trechos e alguns parágrafos. Dois destes parágrafos que são destacados na carta é o 299 e o 301. Na verdade, o 299, 300, 301, e depois eles citam alguns trechos e falam que esse texto aqui do Papa, ele está abrindo a moral da igreja, permitindo que pessoas em segunda união, pessoas que já foram casadas na igreja, mas que por qualquer motivo se divorciaram, agora tenham acesso à Eucaristia. O que, do ponto de vista da teologia da igreja, não é permitido. Se você é divorciado, separado, descasado, se você vive uma outra união e não é viúvo, você não pode receber a Eucaristia. Isso é muito claro na doutrina da igreja e o Papa Francisco não fez nenhum movimento para alterar isso. A exortação apostólica, ela tem um caráter pastoral. Talvez esse seja o ponto principal dos erros dessa carta que acusam o Papa Francisco de heresia. O Papa Francisco sempre teve uma postura muito pastoral em todos os seus documentos, pronunciamentos, entrevistas. É muito diferente de escrever um documento teológico. O que o Papa Francisco fez nessa exortação apostólica e faz em praticamente todos os seus documentos é escrever textos de ação pastoral. E estes indivíduos, quando a gente lê essa carta, eles erram muito na posição da igreja na ação pastoral. O Papa escreve o seguinte: acolho as considerações de muitos padres sinodais. Veja, essa exortação apostólica, ela nasce de um sínodo que muitos bispos, muitos padres e muitos teólogos participaram para apresentar uma argumentação ao Papa Francisco sobre as questões de família, que quiseram afirmar que os batizados que se divorciaram e voltaram a casar civilmente devem ser mais integrados na comunidade cristã sob as diferentes formas possíveis. Veja, o texto fala de integrar estas pessoas na comunidade. Elas não são excomungadas, elas vivem um estado que as afasta do sacramento, mas não as excomunga, não as exclui da igreja. Elas podem continuar participando em algum nível da atuação, na presença da igreja, evitando toda ocasião de escândalo. Veja, é para evitar que, ao estas pessoas se aproximarem da igreja, não cause escândalo. O que seria, por exemplo, elas terem acesso à Eucaristia. Elas não podem comungar. Elas vivem em uma situação que as afasta de um sacramento. A lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral. Para saberem que não só pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas podem também ter disso mesmo uma experiência feliz e fecunda. Eles ainda fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, da comunidade. São batizados, são irmãos e irmãs. O Espírito Santo derrama neles dons e carismas para o bem de todos. A sua participação pode exprimir-se em diferentes serviços eclesiais, sendo necessário, por isso, discernir quais das diferentes formas de exclusão atualmente praticadas em âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional podem ser superadas. Mas ele não está dizendo que essas pessoas podem ter acesso à Eucaristia. Não só não devem sentir-se excomungados, porque eles não são excomungados, mas podem viver e maturar como membros vivos da igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre os acolhe, cuida afetuosamente deles e encoraja-os no caminho da vida no Evangelho. Esta integração é necessária também para o cuidado e a educação cristã dos filhos, que devem ser considerados elementos mais importantes. Não é só em vista
daquele casal de segunda união, mas também dos seus filhos, que não têm culpa da condição dos pais. E se nós saltarmos depois para o parágrafo 301, veja, o subtítulo que aparece nesse trecho é As circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral. Todo o foco do documento é como acolher estas pessoas, como fazer com que elas se sintam parte da comunidade, como fazer com que elas se sintam cristãs, apesar do seu estado de vida. E por muitos fatores, elas não podem alterar este estado de vida. Depois, essa carta continua com um monte de bobagens, citando casos em que supostamente o Papa acobertou questões de abuso. E esse é o terceiro ponto aqui que eu quero analisar dessa carta. Só que isso já cai por terra de que o Papa tem protegido abusadores, basta a gente fazer uma pequena pesquisa na internet e ver quantos padres, quantos bispos foram excluídos da igreja, até excomungados da igreja, simplesmente porque já foram condenados por questões de abuso e outros crimes. O Papa não tem sido conivente e, muito pelo contrário, ele tem sido extremamente duro com estas pessoas. E se você entrar no site do Vaticano, tem um link para essa página chamado Abuso de Menores, a resposta da Igreja. E tem destaques de documentos e aqui todos os documentos pontifícios do Papa Francisco sobre essa questão. Um destes documentos que eu quero dar destaque é a Carta Apostólica de motu próprio, ou seja, que o próprio Papa escreveu sobre a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis. Esse texto do Papa Francisco aqui é duríssimo sobre as questões dos abusos que aconteceram dentro da igreja e que ainda acontecem. Então vale muito a pena ler este documento aqui e entender as mudanças, inclusive de leis da igreja. O Papa Francisco tem sido extremamente rigoroso e o que a gente vê nessa carta aqui é uma má vontade gigantesca. Eles querem acusar e achar justificativas de que o Papa estava acobertando crimes de abuso. Na verdade, o que o Papa tem feito é totalmente o contrário. Ele chegou para pôr ordem nestas questões, que inclusive nós devemos perceber que o Papa Bento XVI tinha até dificuldades para lidar com isso e que o Papa Francisco não tem tais dificuldades. Ele é muito duro na postura contra os abusos que incluem menores. O quarto ponto é sobre acolher os homossexuais e até chegou a dizer que o Papa é muito brando com os homossexuais. Eu já gravei também um outro vídeo sobre cura gay e eu vou deixar o link na descrição, onde eu mostro todas as posições da igreja sobre a questão da homossexualidade, se existe cura gay, se a igreja pensa que a homossexualidade é uma doença ou se é algo inerente da alma humana e como que a igreja lida com essa questão do ponto de vista pastoral. Primeiro, de novo, eu volto ao ponto pastoral, porque o que a gente percebe dos pronunciamentos do Papa sobre pessoas homossexuais e a comunidade LGBT em geral é que ele quer que essas pessoas sejam acolhidas em algum nível. Mas, curiosamente, essa carta, ela desconhece o catecismo da Igreja Católica. Esse aqui é outro texto que você tem que ter em casa. O catecismo da Igreja Católica, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, se você quiser comprar e até também acessar ele gratuitamente no site do Vaticano. E se essas pessoas que acusam o Papa de ser acolhedor dos homossexuais e outras bobagens que eles falam, tivessem lido o Catecismo da Igreja nos parágrafos 2358 e 2359, eu vou te mostrar aqui, a Igreja convida mesmo a acolhermos os homossexuais. Isso está num trecho do Catecismo que diz castidade e homossexualidade, e os dois parágrafos são bem pequenos. Eles falam diretamente: um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas, ou seja, já são profundas na vida dela. Essa pessoa é homossexual, ela é homoafetiva, ela tem ali a sua vida em torno dessa questão da sexualidade. Essa propensão objetivamente desordenada constitui, para a maior parte deles, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito. Eu vou repetir. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta.
Estas pessoas são chamadas a realizar na vida a vontade de Deus. As pessoas homossexuais, LGBT em geral, são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. 2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras de liberdades interiores, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, veja, o catecismo diz, essas pessoas não estão excluídas da graça do sacramento se vivem o chamado à castidade, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã, ou seja, também são chamadas à santidade, segundo o catecismo da Igreja Católica. A postura do Papa é de acolher os homossexuais, e isso é uma heresia? Acusar o Papa de heresia é completamente idiota se nós percebemos que não é um problema de heresia. Heresia é uma decisão contumaz contra uma doutrina da Igreja. Acolher as pessoas não é contra a doutrina da Igreja. Então esse ponto aqui é básico na ação pastoral da Igreja. Por fim, nós chegamos à acusação do Papa de promover o pluralismo religioso ou o relativismo religioso. E esse trecho da carta, ele se destaca principalmente por causa da visita que o Papa fez ao Emirados Árabes. Eu vou mostrar aqui o documento e o trecho em destaque sobre esse tema. Lá na carta, eles está na página 8. Está na página 8. Em fevereiro de 2019, o Papa esteve com Ahmed Al-Tayeb, eu não sei pronunciar isso do jeito certo, ele é o grande imã, ele é um líder islâmico. E o Papa esteve com ele e assinou um documento de fraternidade humana. O Papa, então, assinou um documento com este homem. E aí eles falam que o Papa, então, está solidarizando com os muçulmanos, com o mundo islâmico, e assina um documento de fraternidade com este indivíduo. Eu vou te mostrar aqui o documento exatamente que o Papa assinou, que aconteceu na viagem apostólica aos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, como falou, em prol da paz mundial e da convivência comum. Curiosamente, se a gente der uma olhada e folhear esse documento, realmente se trata de um acordo de paz. No fim das contas, é um acordo entre os dois países, o Vaticano e o Papa Francisco, o Vaticano e os Emirados Árabes, sobre a questão de paz, e principalmente religiosa. E aqui eu quero destacar um trecho desse documento e depois também mostrar o que está no catecismo da Igreja Católica sobre esta questão. Eles batem na tecla de que o Papa Francisco, ele defende a liberdade religiosa, de que as pessoas podem escolher a religião que quiserem, e que isso é um problema, porque nós não podemos mais então fazer proselitismo, não podemos defender a nossa fé, não podemos querer que as pessoas se convertam, e até acusam o Papa de dizer que, olha, essa multiplicidade de religiões é benquista por Deus. Deus quis a multiplicidade religiosa. Eles acusam o Papa desse tipo de coisa. E aí a gente lê na carta que ele assinou, dizendo o seguinte: a liberdade é um direito de toda a pessoa. Cada um goza da liberdade de credo, de pensamento, de expressão e de ação. Perfeito, não tem problema, é um direito individual. O pluralismo e as diversidades de religiões, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Olha, essa carta então está dizendo que Deus quis a diversidade religiosa. Nós vamos ler o Catecismo da Igreja daqui a pouco. E essa carta acusa o Papa nesse documento justamente desse tipo de erro. Esta sabedoria divina é a origem da onde deriva o direito à liberdade de credo e à liberdade de ser diferente. Por isso, condena-se o fato de forçar as pessoas a aderirem a uma determinada religião ou a uma certa cultura, bem como de impor um estilo de civilização
que os outros não aceitam. O Papa está pedindo respeito à liberdade religiosa. O primeiro ponto que a gente tem que observar aqui, esse tipo de carta, de tratado feito entre o Papa e o mundo islâmico, ele é extremamente importante para salvar vidas. Muitos cristãos são perseguidos por serem minorias nesses países. O que o Papa está fazendo é garantir que países como Emirados Árabes e outros estados islâmicos teocráticos aceitem a liberdade religiosa como um bem social. E quando eles aceitam a liberdade religiosa, não vão impor aos cristãos a conversão, o costume e a cultura daquele país. Vão deixar que os cristãos vivam como quiserem. Nós vimos agora recente atentados contra igrejas católicas durante a Páscoa, justamente em países que não toleram a liberdade religiosa e a diversidade religiosa. E faz parte do trabalho do Papa sentar e tratar de acordos que deem liberdade para que aqueles grupos cristãos vivam plenamente a sua liberdade religiosa também. Nós temos que pensar que o Papa, além de líder religioso, ele é um líder de Estado. E acordos desse tipo são importantes para proteger a vida dos cristãos. O que parece que essa carta que acusa o Papa de heresia quer é que o Papa declare guerra contra outros grupos religiosos, contra os muçulmanos. E não é assim que as coisas funcionam. Mas, curiosamente, o que está nesta carta que o Papa assinou com os Emirados Árabes está textualmente no Catecismo da Igreja, nesse mesmo livro que eu mostrei aqui, o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2104 até o 2109. É um trecho relativamente longo, mas que vale muito a pena ler alguns pontos. Especialmente o que está no início do 2104. O título desse trecho é O Dever Social de Religião e o Direito à Liberdade Religiosa. E veja exatamente como começa esse parágrafo. Todos os homens têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e à sua igreja, e de uma vez conhecida, abraçar e guardar. Este dever funda-se na própria natureza do homem. Não está em oposição ao respeito sincero pelas diversas religiões, que muitas vezes refletem um raio de verdade que ilumina todos os homens. As diversas religiões refletem um raio de verdade que ilumina todos os homens. Isso está no Catecismo da Igreja. E depois, no parágrafo 2106, fala o seguinte: que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites, segundo a mesma, em privado ou em público. Veja, liberdade religiosa, ou só ou associado com outros. O Papa assinou um documento e fez com que um imã, um líder islâmico, concordasse em vários trechos com pontos da doutrina da Igreja Católica. Boa parte do que a gente encontra naquele documento está refletido na doutrina social e na doutrina de fé da Igreja Católica. O que nós percebemos é que nesta carta dos acusadores do Papa Francisco de heresia é um descrédito que eles querem provocar, criar artificialmente contra o Papa Francisco. Muito semelhante ao que eu gravei no outro vídeo de acusadores do Papa dizendo que ele é o inimigo. O que essa carta nos mostra é que essas pessoas consideram o Papa como um inimigo. Objetivamente, não há nada de concreto de acusar o Papa de heresia. Não há uma heresia real, uma heresia concreta, palpável neste texto, que mostra que realmente o Papa errou teologicamente em algum ponto, seja da teologia dogmática, sistemática, da doutrina de fé, da doutrina moral da Igreja. O Papa não erra em nenhum destes pontos. O que o Papa faz é apresentar uma ação pastoral mais humana, mais sensível, um cristianismo mais pé no chão, mais próximo do povo de Deus. É isso que o Papa Francisco quer que seja observado por estes grupos. E estas pessoas agem de muita má fé. Eu vou deixar todos os links e referências aqui embaixo. Você não precisa perder seu tempo lendo toda a carta, ela está em inglês, não foi traduzida ainda para o português, porque aqui está bem resumido os pontos mais críticos dela.
porque o resto é apenas enrolação. Eles citam e reescrevem vários trechos e textos, tirando de contexto muita informação ou exigindo explicação de coisas que estão claras, como no caso da Amores Letícia, que ele simplesmente escreve uns trechos e fala: olha, Papa, explica isso aí melhor porque ficou muito mal explicado. Não ficou mal explicado, é ação pastoral. Ele quer que as pessoas sejam acolhidas, sejam amadas. A mesma coisa no caso dos gays, das mães que abortam. Nós precisamos acolher as pessoas. Não é relativizar a doutrina quando a gente acolhe as pessoas. É aplicar o amor cristão. Basicamente é isso. Portanto, a conclusão que a gente tira é que não tem nada de heresia, não tem acusação de heresia concreta e real nessa carta, é apenas pessoas querendo chamar a atenção e provocar um cisma. Talvez nós pudéssemos acusar estes indivíduos de cismáticos. Isto eles são realmente. Dá uma olhada nos links, eu vou deixar a referência de outros 2 vídeos para você assistir aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você quiser. Foi um vídeo longo, mas extremamente necessário para um tema delicado e que às vezes poucas pessoas têm acesso.